Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra de Deus para nós hoje se encontra em quantos livros aí? Guest Prayer. Mais uma vez, eu acho que eu não vou falar não, sim ou não, que é para ver se vocês estão ligados mesmo, né? Vamos, vou deixar assim. But before we start, como sempre, sim ou não, olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus, amém? Fica aqui, The Great Preacher, como sempre, sim ou não, os nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos e seguidores de todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores, sejam todos bem-vindos em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. E para vocês que estão aí só de passagem no canal, em todas as nossas redes sociais aí, fica o que para vocês aqui, como sempre, sim ou não? Deixa eu pensar o que é que fica. Será que já sabem já o que é que fica sempre para vocês? Fica só de bitucona assim? O nosso convite para que todos vocês se juntem a nós. Deus abençoe a todos, amém? Para a honra e glória de Deus, amém? E o que é mais aí, The Great Preacher? Ficam os nossos agradecimentos aqui. A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, que estão aí orando por nós. Meus irmãos, nós também estamos orando por todos vós, que nós possamos continuar assim, firmes e fortes assim, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. E tão breve, que nenhum aqui de nós aqui se perca para um grande negócio de se perder, que esteja repreendendo a nossa vida, amém? E tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade. E quanto mais forem chegando aí, meus irmãos, nessas redes sociais, em todas as redes sociais, a multidão for aumentando, melhor é, porque é uma multidão orando pela multidão aí que está até onde aí, ó? Até do outro lado aí do Atlânticozão, para a honra e glória de Deus, amém? E o que mais aí, The Great Preacher? Ficam os nossos agradecimentos aqui sempre também. A segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, que estão fazendo o que aí? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, muitos compartilhamentos, meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, nessa mesma pegada, firmes e fortes assim, para a glória de Deus. Em que The Great Preacher? Na examinação zona, compartilhando a examinação zonas das escrituronas sagradonas do nosso Pai, do nosso grandioso eu sou, amém? E o que mais aí, The Great Preacher? A compartilhação zona do evangelhão eternão do nosso paizão, para a honra e glória dele mesmo, amém? Mas além dos nossos agradecimentos, fica o que aqui para nós aqui, como sempre, sim ou não, para todos vós. O nosso convite para que todos vós se juntem a nós e as possible, todos nós possamos estar na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? E nós iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3 vídeos. Ó, lembrando, o outro canal aí, ó. Edinaldo Cassiano, The Great Preacher Full. Onde lá nós colocamos o vídeo completo para a honra e glória de Deus, amém? Nesse canal aqui, ó, Edinaldo Cassiano, The Preacher, os vídeos nós postamos todos os dias, fatiadamente, para a honra e glória de Deus, amém? Vai continuar do mesmo jeito, só que no Edinaldo Cassiano, The Great Preacher Full, o vídeo lá vai ser completo para a glória. Se der 2 horas, 3 horas, 4 horas de vídeo, que o The Preacher aqui não tem esse negócio mesmo para pregar, amo pregar mesmo para a glória de Deus. Listen to me, please. E por que não perguntaram uma coisa? Não está esquecendo uma coisa, não? O que é The Great Preacher? Qual o tema de hoje para nós aí, Guest Prayer? Qual o tema de hoje? Qual o tema de hoje para nós? O tema de hoje é o Deus deste século. E nós vamos ver o que isso vai trazer para nós, ó. Eu vou botar assim, ó, o Deus desse século 1.0. Amém? Para a glória de Deus. Mas antes, olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Mais um vídeo que nós iremos fazer o fechamento em Apocalipse e em inglês, para a glória de Deus. E a você que está procurando fazer um curso de inglês ou mudar de curso, porque você não está satisfeito com o seu curso, onde você está cursando por algum motivo, principalmente se o motivo for o que, The Great Preacher? Intercâmbio, sim ou não? Eu vou apresentar para você aqui a Uptime, eu vou deixar o WhatsApp deles aqui, para vocês entrarem em contato com eles para melhores informações. Se o The Great Preacher informa é porque é bom. DDD 21 989 9669 97. Eu só peço que vocês entrarem em contato com eles, vocês falam que foi através do Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? Deus abençoe a todos. E o que mais aí, The Great Preacher? A parte que o The Great Preacher mais ama. Quando é para fazer assim, essa propaganda zona grandona assim
Uptime, amém? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch Gas Prayer, Uptime. Good luck, God bless you, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus aqui. Qual o tema de hoje para nós aí, The Great Preacher? Qual o tema de hoje para nós? What's the subject? O tema de hoje é o Deus deste século 1.0. Nós vamos ver aqui, porque nós temos... Mas, meus irmãos, vamos fazer uma oração aqui ao nosso eterno Parão de Glória de Deus. Vamos lá. Convido a vocês que orem conosco, Parão de Glória de Deus. Amém? Oremos. Grandioso Pai, nosso eterno Yahweh, que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, eu te peço nesse exato momento, Senhor, que o homem desapareça e que o teu Espírito Santo permaneça, Pai, usando, Senhor, os lábios humanos para falar conosco, Pai. Pai, te pedimos permissão para abrir a tua santa e bendita palavra, Pai. Pai, te peço que o Senhor nos ajude sempre, Pai, nos dando sabedoria e inteligência, Senhor, para que nós guardamos, Pai, a tua palavra na nossa mente e no nosso coração. Pai, desde já, Senhor, te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia dos meus irmãos, Senhor, está sendo seduzido e enganado por Satanás, seus filhos, seus agentes, mundo afora, Pai. Pai, te peço que o Senhor destapa, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor tira, Pai, as escamas dos olhos dos meus irmãos, Senhor, que eles possam cair em si, Senhor, e sair de dentro desses movimentos satânicos por aí afora, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do teu santo e amado Filho Yeshua Mashiach, Pai, pelos meus irmãos, Senhor, que estão sendo seduzidos, cegos, Pai, pelo inimigo da nossa alma. Pai, amado, eterno e justo, te peço, Senhor, que se possível for, Pai, o Senhor, Pai, segure nossas mãos, Senhor, enquanto aqui nós estivermos peregrinando, Senhor, nessa terra velha que jaz no maligno, Pai. Pai, que o Senhor não nos deixe só aqui, Senhor, nem um segundo sequer, Pai. Mas que tão breve, Senhor, nós venhamos sair daqui vitoriosos, Pai. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Aquele que venceu o pecado, que morreu, Senhor, por cada um de nós, Pai. Que se fez maldito no madeiro, Senhor, por cada um de nós, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai. Pai, que o Senhor, Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. Porque somos falhos, Senhor, somos errantes, Pai. Pai, mas em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai. Para que cada dia, Senhor, a cada amanhecer, Pai, e a cada anoitecer, Senhor, nós venhamos nos encontrar, Pai, em santificação, Senhor, mais e mais na tua santa e bendita presença, Pai. E que nós venhamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, nos afastar, Senhor, desse mundo velho cheio de pecado, Pai. E que tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Pai, obrigado por tudo, Senhor. E toma aqui, Senhor, todos os teus filhos, Pai, entregue, Senhor, todos nós, Senhor, todos os teus filhos aqui, Senhor, em todas essas redes sociais, Pai, que estão chegando aqui a cada dia, Senhor. Que não seja apenas números a mais, Senhor, nessas redes sociais, mas como sempre, Pai, que seja, Pai, números a mais, Senhor, para as tuas mansões celestiais, Pai. E tão breve nós estaremos com o Senhor para os séculos dos séculos. Nós te pedimos tudo, Senhor, nós oremos e te agradecemos e te peço que o Senhor continue conosco, não só agora, Senhor, mas até o nosso último suspiro de vida aqui nessa terra, Pai. Ou até o teu santo e amado Filho Jesus Cristo voltar, Senhor. E logo, logo estaremos com o Senhor, reinando, Pai, na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Nós te pedimos em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo e oremos. Amém, Senhor. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus, amém? Qual o tema de hoje? O Deus deste século. Só que essa porcaria... O Deus deste século 1.0. Só que essa porcaria não é deste século, não. Ele é, além dele ser antigo, e ele é sagaz, e ele é sedutor, não é à toa que tem mais de 32 mil denominações em todo o globo terrestre por aí afora, e que está toda essa pouca vergonha, falso profeta, falso pastor, para que essa pouca vergonha que está por aí afora. Olha nos meus olhos aqui, ó. Eu peço a vocês que vocês prestem atenção aos mínimos detalhes,
aos mínimos detalhes, como sempre aqui, ó, como sempre eu peço aqui, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Nós não viemos aqui para virar semente aqui, não. Nós não viemos aqui para ser eterno nessa terra, ver cheia de podridão de pecado aqui, não. Nós somos apenas um peregrino aqui. Amém? Para a honra e glória de Deus. E que tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Onde não vai haver mais tristeza, nem choro, nem dor, nem nada. Que aí nós vamos ver, ó, Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Na tua Bíblia pode ter outra traduçãozinha, diferentezinha ou diferentezona, mas vai dar no mesminho, no mesmão. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é de eternidade a eternidade. Como diz quem? The Great Preacher, Isaías, capítulo 40, verso 7 ao 8. Olha só como é que está escrito lá. Lá diz assim, ó. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Na tua Bíblia vai dizer assim, ó, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém? Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Vamos ver o que é a palavra do nosso Deus fala para nós aqui, para a honra e glória de Deus. Lembrando que nós iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3 desse tema. E aqui nós vamos colocando um pacote só por aí afora. Amém? Vamos ver aqui o que é a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Vamos lá? Eu não vou nem falar não quantos livros, cartas, capítulos e versículos são não. Por quê? Porque eu quero saber se vocês estão ligadão aí para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Quero saber se vocês estão aí mesmo aí ligadão aí para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 ao 6. Ó, petition, please, petition, please. Eu tô sempre colocando a câmera assim, para ficar assim, ó, bem assim, close assim, maiais assim, porque eu quero que vocês mirem mizorro, look at my eyes. Amém? Para onde, glória? Vocês fitam nos meus olhos aqui, bem pertão assim, ó. Por isso que eu tô colocando assim a câmera assim, ó, bem assim mesmo, bem pertão assim mesmo assim, ó, que é para vocês ficar ligadão a cada detalhe assim, ó. A detalhezito assim, bem pequeninito, bem pequeninito assim, ó. Para onde, glória a Deus, amém? Vamos para a palavra de Deus? Vamos ver aqui, ó. O texto diz assim, ó, Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Aqui nós temos gerações pós gerações que já vem cumprindo isso aqui, ó. Gerações pós gerações. Por quê? Porque o nosso eterno, fala assim, Gaspar, assim, com potência. O nosso eterno sempre teve e sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. E eu só tenho uma gratidão ao nosso Pai, porque Ele me escolheu para ser o quê? Mais um pregador da justiça, mais um pregador do Evangelho eterno, para a honra e glória dele mesmo, amém? Vamos lá, continuando aqui, ó, vamos lá, começando, para a honra e glória de Deus, ó. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, aqui eu já paro. Aqui eu já dou uma paradinha aqui, ó. Não desfaleçamos. Aqui eu já dou uma paradinha aqui, ó. O que a palavra de Deus falou para nós aqui, ó? Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita,
não desfaleçamos. Não desfalecemos. Stop here, right now, please. Aqui eu já dou uma paradona, e zona, clarona e brightona. Por quê? The Great Preacher. Eu não vou nem cortar, não. Vou cortar, não. Isso aqui é para a intuito do canal. Vocês são novos no canal. Vocês são novos inscritos, seguidores, todas as nossas redes sociais. Por que que eu não corto quando eu... quando eu tô morrendo de tossir? Por que que eu não corto? Sabe por quê? Porque aqui o intuito do nosso canal, primeiro é o quê? O Evangelho Eterno em primeiro lugar. E, ó, jogar a vergonha dos novos, dos velhos por aí afora. Por que que o The Great Preacher coloca assim, até assim pra mim ficar assim, ó. For me, look like so old. Por que que eu faço isso? Porque tem muitos bonitinhos por aí afora, né? Que pediu ao nosso Eterno o dom de pregar, o dom do manuseio da palavra e por aí vai. Aí agora estão por aí cheio de frescurinha, cheio de mimimi. Ai, eu tô com meu rostinho. Ai, eu acho que eu tô assim, vai ficar falando que eu tô velho, que eu tô amassado, que eu tô acabado. Toma vergonha na cara, porque muitos morreram enterrando os dons de talento. Porque aqui eu falta eu morrer por aí afora. Mas também por aí não é The Great Preacher, também não, né? Por que que aqui eu não corto quando eu tosso? Se por acaso eu... Assim, por aí afora, também eu não corto, sabe por quê? Por causa disso. Sabe por quê? Que sempre no começo do vídeo eu coloco os bolsos pra dentro? Sabe por quê? Que é pra que não tenha um engraçadinho, ficar de mimimi, que não sei o quê, de historinha, de conversinha fiada, cheia de vergonhinha, porque aqui é pra tirar a vergonha mesmo, jogar a vergonha mesmo dos jogos por aí afora. Se a gravata estiver enforcando, não te enforca não, abençoado, desenforca, faz assim, ó, puxa pra lá, puxa pra cá, isso, aquilo, outro, se mata, se desenforca. Mas pregue a palavra de Deus para a honra e glória de Deus, para de frescura, amém? Para a honra e glória de Deus. Nós, voltando aqui, para a honra e glória de Deus, pegou mesmo? Por que que nós portugueses, assim, abranhadão, paraibado, nós bota, não tem esse negócio de põe, aí coloca, aí bota, aqui é bota, bota e bota e bota, não tem esse negócio de, que deixa de frescura, para de coisa por aí fora. Porque o nosso português aqui, abranhado, paraibado, tanto entende o aletrado, quanto o não letrado. Esse negócio de analfabeto, você pega bem não, né? The Great Preacher. Mas aí, resumindo o negócio aqui, o resumo da sinopse, vou tudo num pacote só. O que que acontece? O que que o nosso pai falou quando ele estava aqui, ó? Sede simples como uma pomba e prudentes como uma serpentezona grandona. Aí sabe o que que acontece? A simplicidade. Porque todo mundo entende. Todo mundo entende. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui. E o que que a palavra do nosso pai falou para nós aqui, ó? E não desfalecemos. Porventura vocês veem nós por aí, da aceitona, grandona, perigosona por aí afora? Oh, minha Bíblia tá rasgando. Oh, Senhor. Também a bichinha já tem uns aninhos já também. Tá rasgando, ó. Minha bichinha tá rasgando. Então o que que acontece? Nós desfalecemos por aí afora, uma seita maligna, perigosíssima, esses diabos, esses troços, esses satanás, esse demônio, não sei o que, isso, aquilo, outro. Entendeu? Nós desfalecemos? De jeito nenhum, nós vamos lá pra cima, com força mesmo, com toda a força enviada do Eterno. Com toda a força mesmo, pregando o quê? Edinaldo, o Evangelho Eterno, amém? Para a honra e glória do nosso Eterno. E quer que eu te diga uma coisa? Muitos não tá nem aí, mas poucos está aí e bem aí mesmo, como você que está aqui agora comigo. E vamos para a eternidade, não deixa Satanás te seduzir. Nós vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui para nós. Vamos lá. Eu coloquei a câmera assim, até assim, ó, bem perto assim mesmo, e vamos lá. No finalzão, eu quero ter uma perguntona, zona bem grandona para você. No finalzão. I have a big question for you. Amém? Vamos lá, continuando, para a glória de Deus. Aqui, ó. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem
na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Por que eu li aqui pausadamente? Por quê? Vamos ler agora assim, ó, integralmente, que é para você pegar a leitura bem isão, bem práticozão. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Do comecinho, ó. Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. The truth. Olha nos meus olhos para a glória de Deus. Nós adulteramos a palavra de Deus? Não, porque não The Great Preach, mas vocês falam a Bíblia, mas na verdade, por trás disso tudo, vocês seguem Ellen Gold White. Ué? Porventura, há um ano e pouco que eu estou pregando nas redes sociais aqui, que eu voltei a pregar nas redes sociais. Eu acho que aqui eu só estou falando dentro da Bíblia. Dificilmente eu falo alguma coisa aqui. Se for ver esse ano e pouco, eu acho que eu nem tenho citado algum escrito aqui da minha Ellen White. Se eu citei muito, foi o quê? Pode deixar nos comentários. Mas em todas as pregações minha ou de qualquer um dos meus irmãos, nós podemos usar a Bíblia e também usar os escritos da nossa irmã. Qual o problema nisso? Problema nenhum. E por que tu não usa, então, The Great Preaching em todas as tuas pregações? Isão, fação, clarão e práticozão, que eu vou dar uma respostona. Se o nosso grandioso eterno, o Espírito Santo, colocar nas minhas pregações, até para mim, nem sequer usar a Bíblia e usar os inscritos da nossa irmã, eu uso os inscritos da minha irmã e não uso a Bíblia. Então pronto, Edinaldo, resumi o negócio, pronto. Estou dizendo que vocês seguem ela, olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Se fosse errado ou pecado usar um escrito da nossa irmã Ellen White para nós pregar, também seria pecado você usar João Calvino, John Wesley, Ernest Welling Heisenberg. Vai botando assim no pacote só, seria pecado também, não seria não? Ué, eles nem são profeta. E como é que vocês usam ele? Se o Espírito Santo me dá para me usar só a Bíblia, como o Espírito Santo está me dando para me usar só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, eu vou usar só a Bíblia. E se o Espírito Santo me der para me usar a Bíblia e colocar algum escrito da minha irmã Ellen Gold White nas minhas pregações, como também até na igreja também, se me der também, eu uso sem problema nenhum. Se o Espírito Santo, como quantos teologatos de vocês, grandão, eu já coloquei aqui usando nas minhas pregações, é pecado? Não. De jeito nenhum. Agora, se eu falar que os inscritos da minha irmã Ellen Gold White anula a Bíblia, aí eu estou sendo um herege. Aí eu estou sendo um herege. E herege é o que eu não estou sendo e nunca vou ser. Sabe por quê? Porque a nossa irmã Ellen Gold White, fala o nome dela com amor e carinho, assim, com respeito, porque nós respeita quem vocês idolatram, João Calvino, John Wesley, Ernest Welling Heisenberg, por aí. Bota tudo no pacote só assim. Ela fala bem explicadozinho para nós assim, ó. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, se eu só usar a Bíblia, se o Espírito Santo nas minhas pregações, como foi até o caso aqui até hoje, e se for mais para frente, se eu nunca abrir um livro da minha irmã para me pregar,
não tem problema nenhum. E se eu usar os escritos da minha irmã sem abrir a Bíblia para pregar, também não tem problema nenhum. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque ela foi o quê? Inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Se você não quiser acreditar, aí entre você e Deus, mas eu te aconselho que você acredite. Para a honra e glória de Deus. Ninguém é obrigado a nada. Então, se o Espírito Santo me der para me usar só a Bíblia, eu vou usar. Se o Espírito Santo me der para me usar a Bíblia e os inscritos da minha irmã, eu vou usar do mesmo jeito. Se o Espírito Santo me dá para me usar só um capítulo, um versículo da Bíblia e o resto da pregação for só uns inscritos da minha irmã, eu vou usar do mesmo jeito. Deu para você pegar? Ou seja, se o Espírito Santo me der para me usar só uns inscritos da minha irmã Ellen Goldwhite sem a Bíblia, eu vou usar. Não tem problema nenhum. E se o Espírito Santo me dá uma pregação para me pregar usando os teologatos de vocês, sem eu usar a Bíblia, eu vou pregar do mesmo jeito. E se o Espírito Santo me der para me usar os teologatos de vocês, os inscritos do teologato de vocês, e usar um capítulo e um versículo da Bíblia, eu vou usar do mesmo jeito. É pecado de jeito nenhum. Então, se for pecado nós usar os inscritos da nossa irmã Ellen Goldwhite, se vocês verem por aí afora, às vezes mal pega uma palavrinha da Bíblia, um capítulo, um versículo, e o resto é os teologatos. E sem falar nos teologatos, as mentiradas. Deus mandou dizer o CPF de quem, de não sei o que, isso, aquilo, outro, e vai por essa pouca vergonha, e sabe o que mais? John Wesley, João Calvino, não sei quem, isso, aquilo, outro, e pá. Aí diz assim, ó, quando eu estava fazendo a teologata, não sei o que, isso, aquilo, outro. E aí? E nós não falamos nada disso para vocês, só vocês que nos perseguem, né? Mas, Apocalipse, capítulo 12, verso 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra os restantes da sua descendência. Aí, The Great Priest, calma aí, The Great Priest, dá uma derdenhada daquela, bem naquela grana, assim. Foi guerrear contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Eu te pergunto, para você que não sabe, não que é o testemunho de Jesus, mas eu vou dizer para você, ó. Antes eu faço aquela pergunta assim, ó. Qual é a igreja na atualidade que tem o testemunho de Jesus? Aceita do sétimo dia. Vocês não sabiam, não? Não aceita primeiro que a inveja é grande demais, né? Porque Deus revelou tanta coisa para nossa irmã, né? Isso, aquilo, outro, né? E aí não aceita. Por quê? Mas aceita o espiramboleiro. Aceita o espiramboleiro, que eu acho até graça disso, as porcarias. Bando de mentirosos, filhos de Satanás. Esses bandoleiros, sabe? Xarabaxá, xarabacá, cai. Agora inventaram agora um... Satanás agora deu uma língua para eles agora. Essa porcaria... Senhor, me perdoa, Senhor, porque... Essas porcarias que eu tenho nojo disso, eu já falei no vídeo anterior aí. Essas linguagens de Satanás por aí afora. Olha aqui, ó. Todos vocês aqui, olha aqui, ó. Olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Todos vocês que são aí, ó, de todas essas redes sociais por aí afora. Olha nos meus olhos, qualquer plataforma digital. Eu sei que vocês estão zoando. Eu sei que vocês estão brincando com isso. Por quê? Porque vocês sabem que tudo isso aí é uma safadeza de Satanás. Só que eu peço a vocês que vocês vigiem nessa parte. Sabe por quê? Porque vocês estão falando palavras que Satanás colocou na boca deles. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Eu sei que vocês, tipo assim, estão agindo inocentemente com isso, tá? Porque agora vocês estão vendo o tamanho da gravidade do problema. Parem com isso, para a honra e glória de Deus. Porque vocês estão falando linguagem de Satanás. Esse negócio de queté, pá, não sei o quê, The King, pá, faz, não sei o quê, essas porcarias. Por quê? Que nem eu mesmo aqui, eu não imito essas porcarias. Sabe por quê? Porque eu sei que isso aí são as palavras, a linguagem de Satanás. E eu tive dentro desses movimentos por aí afora, já falei, pega os vídeos, porque talvez você vê eu chegando aqui nas redes sociais, como tem um ano e pouco que eu estou aqui nas redes sociais, talvez você pense, isso é um pregador novinho que apareceu de um lado, nananina.
Pelo contrário, é veterano de guerra aqui que está falando para você. Para com esse negócio de estar... Por que aqui eu nem imito isso direito? Porque, tipo assim, se eu for falar, fala. Quer tá, não sei por que aqui, tipo, eu levo na zoação e passando para vocês, que vocês vigiem para a honra e glória de Deus, amém? Que vocês vigiem. Porque vocês estão falando palavras de Satanás, linguagem de Satanás. Dá para vocês ver o tamanho do problema, vocês nem sabiam disso. Então pare com isso, porque Satanás automaticamente está fazendo vocês falar tudo que colocou na boca dos filhos dele. E vocês estão sendo enganados, seduzidos, falando tudo isso. Vamos aqui para a palavra de Deus. Continuando. E sabe qual é a nossa preocupação em tudo isso? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade do Evangelho eterno. Meus irmãos, lembra? O Evangelho sem os mandamentos do nosso Pai, o Evangelho sem a lei do nosso Pai, o que nos acusa do pecado? A lei, que lei é essa? A lei moral, os 10 mandamentos. Porventura, se você cobiçar a mulher do próximo, você não está em pecado diante de Deus? E o que faz você verdadeiramente cair em si, que você está no pecado? A lei, o mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo animal, jumenta, a mulher do teu próximo. É o que é isso? A lei. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí você vê Satanás usando ketá, the king, fly. Tipo assim, entendeu? Não é bom nem ficar imitando essas porcaria. Para você ver o tamanho do problema. E nós vamos ver o que está causando tudo isso aí. Tudo isso aí nós vamos ver o que está causando. Quem está causando, quem está sendo usado, isso aí por aí afora. Meus irmãos, desperta vocês que dormem. Eu sei que, tipo assim, quando eu passo por aí na rede social, eu vou lá até desdenho, entendeu? Isso, aquilo, outro, entendeu? Mas eu peço a vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não imita essas linguagens de Satanás. Não imita. Não imita essas linguagens de Satanás, para a honra e glória de Deus. Vamos lá aqui, ó. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, que está encoberto. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Dá para você ver o tamanho do problema? Eu podia até fazer essa... até hoje eu nunca coloquei uma live, nem em Facebook, nem em nenhuma das nossas redes sociais. Entendeu? Eu tô até pensando, entendeu, de fazer live e tal, porque como eu amo pregar, entendeu? Tem tema aqui, um tema desse que vocês viram no nosso vídeo aí, no nosso canal, tema aí que já bateu 2 horas e pouco, então, tipo assim, eu sei que tem pessoas que vão assistir, e quanto mais você passar ouvindo a palavra de Deus, quanto mais você passar em uma plataforma digital, ouvindo a palavra de Deus, o evangelho eterno, melhor para você, porque você não tá vendo porcarias por aí afora, fazendo você pecar na tua mente, no teu coração, colocar desejos carnais, desejos malignos na tua mente e no teu coração. Uma pregação como eu fiz aí, ó, a pergunta, o arcanjo Miguel é Jesus? Uma pregação dessa, uma pregação que nessa daqui e muitas outras por aí, era para me estar fazendo live. Dá para vocês ver, porque eu não tenho esse negócio não, posso pregar em live, pregar ao vivo, isso, aquilo, não tem esse negócio de cerimônia não. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ainda está encoberto. Dá para vocês ver? Verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Aí eu te pergunto aqui de antemão, você vai querer continuar na prática da perdição? Porque a oração foi o quê? Pai, destapa os ouvidos dos meus irmãos, dos teus pequeninos, e tira as escamas dos olhos dos meus irmãos, dos teus filhos, que está sendo enganado pelo satanásão, pelos filhões de Satanás por aí afora. E arrastam multidões,
e arrastam multidões. E no vídeo anterior, e nesse vídeo, Mateus capítulo 24, verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A muitos ou é a poucos? É a muitos ou é a poucos? Dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Eu te pergunto, você vai querer fazer parte daqueles que se perdem? Ou você vai querer fazer parte do pequeno grupinho, que são um grupinho que vão se salvar? Se você está aqui até agora, não foi à toa que você chegou aqui nesse vídeo. Eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te peço que você aceite o para a honra e glória de Deus, amém? O nosso Pai está lá em cima nos esperando. Fica o convite para você, aceita Cristo como seu Salvador e vamos para a eternidade, em um lugar onde não haverá mais tristeza, nem dor, nem pranto, nem morte, nem nada. Um gozo eterno, amém? Para a honra e glória de Deus. Vamos lá, continuando aqui, ó. E olha aqui, ó. Aqui, ó. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da graça de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu li pausadamente de novo, sabe por quê? Porque eu quero que você ouça, põe na tua mente e no teu coração, amém? Para a honra e glória de Deus. Agora vamos ler assim, com um tom assim mesmo, bem assim mesmo assim, para ficar bem explicitamente. Vamos lá, ó. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu vou te mostrar aqui, você pode pegar a tua Bíblia, mas eu vou te mostrar aqui uma coisinha aqui. Eu vou te mostrar aqui uma coisinha. Tá vendo aqui, não tá, ó? Aqui é o quê, ó? Um D minúsculo. O Deus deste século. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Aí sabe o que isso aqui quer dizer para mim e para você? Sabe o que isso aqui quer dizer para mim e para você? É que Satanás nunca brincou de ser o que ele é. Um sedutor, um cegador, um manipulador. E lembra que ele é antigo. Nós não sabemos quantos trilhões, bilhões de anos ele tem. Porque aqui, ó, em Revelation, chapter 12, verse 9, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. A antiga serpente, ela é o quê? É novo, antigo. Dá para você ver? E aqui, ó, você pode abrir tua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu ainda vou fazer se o nosso eterno, que aqui tudo é guiado pelo nosso eterno
nos der, eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso aqui, só sobre esse capítulo, só sobre esse capítulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 ao 6. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Se o Eterno nos permitir, olha aqui, para a honra e glória de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema. E sabe por quê? Porque 1 João, capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Dá para você ver o tamanho do problema? Então ele é o que? O Deus deste século. Só que o Deus deste século, ele já vem há quantos milhões de anos por aí afora? Hã? Há quantos milhões de anos? Que a primeira e grande tragédia que ele fez foi lá em cima, que seduziu a terça, quarta parte dos anjos lá em cima. E essa terça, quarta parte, nós não sabemos quantos bilhões, trilhões, bota-se tudo num pacote só de anjos que ele arrastou lá de cima. Imagine. Seres perfeitos, lindos e maravilhosos. E ele não tem nada a perder. O Deus deste século, ele não tem nada a perder. Porque a palavra do nosso Pai, como falou Isaías aí que nós vemos aí agora, Isaías capítulo 40, verso 7 ao 8. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Verso 8. Isaías capítulo 40, verso 8. Dá para vocês ver? A palavra do nosso Pai, ela é o quê? De eternidade a eternidade. Os incrédulos, sim ou não? E todo aquele, olha como é que o negócio é sério, como é que vai pesar isso aqui, essa passagem ela é tão pesada que você não tem noção. Os incrédulos, vamos ler de novo? Aqui, ó, vamos lá. Ó. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E sabe o que é isso aqui, ó? Crer é uma coisa. Esse crer, porque não é só dizer assim, é crer. Sabe por quê? Tiago capítulo 2, verso 19, faz assim, uma perguntona bem zona, clarona de braço com zona assim, ó. Tu, pois, crê que há um só Deus, fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Nós não temos só que crer. Esse crer aqui, não adianta só você crer. Essa palavra crer, crença, ela vai muito mais além do que o que você possa imaginar. Se você crê que Deus existe, se você crê que o nosso Pai tem lei, tem mandamento, você vai guardar, vai observar, não para se salvar, porque nós somos salvos pela graça, mas por ser salvo e não viver na prática do pecado, você vai observar o mandamento do nosso Pai, para não viver na prática do pecado. E aí sabe o que acontece em meio de tudo isso? Se você não guarda os mandamentos do Eterno, a lei do Eterno, e também não acredita que é para se guardar, você nunca teve um encontro com Cristo. Você pode ser um pastorzão renomadão, por aí afora, isso, aquilo, outro, e tal, e pai bola, pode já ter lido a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas a Bíblia não é para ser o quê? Lida. A Bíblia, ela é para ser o quê? Estudada, examinada. E você sabia que existia essa passagem que era tão perigosa dentro da palavra de Deus? Por que o nosso Eterno pediu quando ele estava aqui em um corpo de carne? João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sabe por quê? Porque a Escritura do nosso Pai, ela contém assim, ó, pequenos detalhes, e se nós só lermos, nós acabamos passando por cima desses pequenos detalhes. E aí arruma um grande problema que está por aí afora, essa distorção por aí afora. E aí, você pegou? Aí eu te pergunto mais uma vez, você vai continuar deixando Satanás te seduzir, te cegar, te enganar, e a quem é que ele usa? A quem que ele usa para isso? Os filhos dele, os falsos profetas, os falsos pastores, todos esses que falam que mandamento de Deus não é para se guardar, que lei não é para se guardar,
que nós vivemos debaixo da graça, como se a graça aceite e que a graça quer que nós vivamos na prática do pecado, na imundícia. Dá para você ver o tamanho do problema? Os incrédulos são todos aqueles que não aceitam os princípios do eterno, os mandamentos do eterno. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, continuando, para a glória de Deus aqui, ó. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Isso que nós fazemos por amor de Cristo. Nós não pregamos que a nossa irmã Ellen Gold White salva. Nós não pregamos que a nossa irmã Ellen Gold White é quem morreu para nos salvar. Nunca existiu isso, nunca vai existir. Nós pregamos um Cristo ressurreto, um Cristo que prometeu que viria vir a primeira vez. E que ele veio. Nós acreditamos que ele veio a primeira vez. Nós pregamos um Cristo que, ao ele ser assunto ao céu, ele prometeu que viria buscar o povo dele, o qual eu faço parte do povo dele, que eu quero também que você também faça parte do povo dele, para a honra e glória de Deus, e que tão breve todos nós estaremos com ele na eternidade. Nós pregamos esse Cristo que está lá em cima, nesse exato momento, intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis diante do nosso Pai eterno. Como a palavra do nosso Pai fala para nós, Romanos capítulo 8, verso 26 ao 28. Que ele está lá em cima, intercedendo por mim e por você. E que tão breve ele virá nos buscar. Esse que nós pregamos. Mas nós acreditamos na nossa irmã como profetisa do Senhor. Que ela foi usada pelo Senhor. Se você pegar mesmo para tirar um tempo para você ler todos os inscritos dela, você não vai pegar nenhum inscrito da nossa irmã Ellen Gold White ensinando a você a ser amigo de Satanás, a você viver acariciando o pecado, a você amar o mundo, a você viver na prática do pecado, não. Ela vai, todos os inscritos dela, vai ensinar a você se distanciar do pecado, se purificar para Cristo, se santificar para Cristo, viver para Cristo. E que tão breve Cristo virá nos buscar. Nenhum inscrito dela vai ensinar você a ser amiguinho de Satanás. Então, se nenhum inscrito dela te ensina a você a ser amiguinho de Satanás, acariciar o pecado, viver na prática do pecado, então, verdadeiramente, ela foi usada por Deus, sim ou não? Dá para você ver o tamanho do problema? Não deixa o Deus deste século te enganar. Dizer que nós somos uma seita maligna e perigosíssima para que você não tenha o conhecimento do Evangelho eterno. Sabe por quê? Porque só existe igrejas, existe muito por aí afora, mas só existe uma igreja verdadeira. Não é a igreja que salva. Porque se a igreja salvasse, a primeira igreja verdadeira foi aquela que saiu de onde? Lá do Egito, sim ou não? Quando nossos pais saíram do Egito, ali já formaram o quê? A teologia pode falar o que quiser falar por aí. Olha aqui, ó. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí me diz uma coisa. Muitos se perderam lá dentro da igreja, lá, no deserto, ou não se perdeu? Sem falar aqueles dois, Nadab e Abiú, que se perdeu dentro da tenda da congregação, sim ou não? No pátio, sim ou não, levando fogo estranho perante o Senhor, sim ou não? Lá era a igreja verdadeira ou não era a igreja verdadeira? Se você quiser distorcer, quem quiser distorcer, que distorça por aí afora. Dá para você ver o tamanho do problema? E se perderam dentro da igreja verdadeira, sim ou não? Aí eu te digo uma coisa.
Morreram perdidos lá dentro da igreja verdadeira. Cristo tem culpa porque Nadab e Abiú se perdeu? Cristo tem culpa porque Acã se perdeu? Se for colocar no pacote todos que se perderam na igreja verdadeira. Na igreja verdadeira. E aí? A igreja te salva? Quem é que te salva? A graça, Cristo. A graça não existiu só quando ela veio aqui morrer por mim e por você, não. A graça ela é de eternidade e eternidade. Lembra Hebreus capítulo 3, verso 8? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. E o será para sempre. A graça é de eternidade a eternidade. Pegou aqui a pedrada para a honra e glória de Deus, para você ver o tamanho do problema. Pegou aqui, pegou mesmo assim, bem isão, bem práticozão, bem fácilzão, para a honra e glória de Deus. Isso é o que nós pregamos, o Evangelho eterno. Nós não pregamos a nós mesmos e nós não pregamos que a nossa irmã salva, que a nossa irmã que escreveu os mandamentos, que a nossa irmã exige que nós guardemos os mandamentos de Deus. Muitos falam por aí afora, né? Olha aqui nos meus olhos, aqui, para a honra e glória de Deus. Muitos falam por aí afora que a nossa irmã fala que o sábado implica na nossa salvação, porque o sábado é um meio de salvação, porque os filhos de Satanás é tudo que ele quer, fazer com que vocês não tenham pleno conhecimento da verdade. Aí eu te pergunto, se você viver na prática do adultério, implica na tua salvação ou não? Implica, não implica? Por quê? Porque você está na prática do pecado, sim ou não? Da mesma forma. E o que é isso? O não adulterar, não viver na prática do pecado é o quê? É mandamento. É lei. Da mesma forma, o santo sábado do Senhor é mandamento, é lei. Então, se você não guardar, você está vivendo na prática do pecado. Da mesma forma, se você viver na prática do adultério, implica na tua salvação. Não é que se você viver na prática do adultério, se você não viver na prática do adultério, vai te salvar, não. Quem te salva é a graça, é Cristo, não é assim? A mesma coisa. Não é que se você viver guardando o santo sábado do Senhor, se você viver guardando, não vai te salvar. Dá para você ver o tamanho do problema? Quem nos salva é a graça, é Cristo. Mas, se você não viver na prática do adultério, você está fazendo o quê? Mantendo a tua salvação, sim ou não? Se você viver guardando o santo sábado do Senhor, você está mantendo a tua salvação. Por quê? Porque você não está vivendo na prática do pecado. Dá no mesmo. Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus. Isso que nós fazemos aqui, ó. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. E olha que nós levamos paulada, pedra por aí fora. Eu não, que derdei mesmo, que eu não tô nem aí mesmo para isso aí mesmo, com esses filhos de Satanás, com essas porcarias por aí fora, eu derdei mesmo, tô nem aí. Entendeu? Nosso pai chamou essa laia todinha, aquela laia que matou ele lá, de filhos de Satanás, por aí vai, e tá dentro da Bíblia mesmo, os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui para nós ver aqui o que a palavra do nosso pai continua falando mais aqui, ó. Verso 6, ó. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Aqui, ó. Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você sabia dessa passagem na Bíblia? Romanos capítulo 4, verso 4. O Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. E você pode ver na tua Bíblia, é o D minúsculo. Todas as passagens. Pega isso aqui, ó, vocês são jovens aí,
velhos por aí afora, que às vezes pode até rolar essa confusão. Toda vez que você vê na Bíblia, Deus ou deuses, no plural ou no singular, Deus ou deuses, com o D minúsculo, ali está falando de Satanás. De Satanás. Toda vez que você vê na Bíblia Deus, você pode ver Deus, com o D maiúsculo, ali está falando do eterno, do nosso Deus, do verdadeiro. Quando fala Deus ou deuses, com D minúsculo, está falando de Satanás mesmo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E olha que nós somos excomungados por aí afora, chamado de uma seita maligna, perigosíssima por aí afora. Vê nossos vídeos, nosso canal por aí afora, todos os meus irmãos por aí afora, adventistas do sétimo dia que pregam, tanto faz ser pastor e ancião, diácono, bota tudo num pacote só por aí afora, pregador, vai, põe tudo num pacote só assim, ó. Põe não, Gaspar, para com isso, aqui o português aqui é arroçaleado. Bota tudo num pacote só assim. Dá para você ver o tamanho do problema? Pegou direitinho para a honra e glória de Deus? Que o Deus deste século, essa porcaria, Satanás e seus anjos, não te seduz mais. Não cega o teu entendimento, que você não venha ser um incrédulo, que você venha ser o quê? Ó? Um crente, crer para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Para fazer um fechamento do vídeo aqui com chave de ouro. Que é para ficar assim, ó, bem completo. Entendeu? Para que vocês tenham um entendimento bem amplo para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos lá. Ó. Revelation chapter 12, verse 7 to 10. Para a honra e glória de Deus. Amém? Pega para a honra e glória de Deus. Eu já falei aqui, sim ou não? Receba aqui o dom de memorizar. Para a honra e glória de Deus, eu sei que tem um desejo, o dom de memorizar. É bonito pregar sem abrir a Bíblia, tal, isso, aquilo, outro, né? Dependendo das passagens, está na tua mente, sim ou não, já plantado dentro do teu coração, sim ou não? Então, mas é o que? Examinar as Escrituras, sentar, estudar, para a honra e glória de Deus, falar sozinho, notar no tablet de telefone. Até hoje eu falo sozinho por aí afora, na rua, até hoje eu falo sozinho. Não é fácil, é uma luta, mas se você verdadeiramente deseja e almeja a ter o dom de memorizar, receba o dom de memorizar, o dom de um bom manuseio na santa e bendita palavra de Deus, amém? Para a honra e glória de Deus, jejum, oração e vigilância, para a honra e glória de Deus, amém? Pegou ou não pegou? Para a honra e glória de Deus? Quando memorizar alguma coisa, deixa escrita para nós aí em algum dos nossos comentários aí, para a honra e glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui, ó, para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Eu vou dar um acréscimozinho aqui, para a honra e glória de Deus. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 10, para ficar uma visão mais ampla assim, para a honra e glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Lembra que quando nós falamos filhos de Deus e filhos do diabo, tem muitos, que não sei o que, isso mostra na Bíblia, nós mostra na Bíblia. Se vocês verem todas as nossas redes sociais por aí afora, tem aí falando tudo isso, filho de Deus, filho de Satanás, por aí afora. Olha nos meus olhos, mas eu vou te colocar assim, ó, dentro da leitura, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos lá, ó. 1 João, capítulo 3, verso 7 ao 10. Advertência, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Cuide-se por quê? Todo aquele que te ensina que os mandamentos de Deus não é para se guardar, está enganando você. Cuidado com o grande sedutor, cuidado. Lembra, o Deus deste século, lembra? A porcaria, essa porcaria, lembra? Vamos lá, ó, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Dá para você ver o tamanho do problema? Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde onde? Desde o princípio. Não quer te dizer nada, não? Quer sim. João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque é mentiroso e pai da mentira. E aí vai linkando uma coisa com a outra. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Pegou a pedrada e
1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que praticou pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E mais ainda, verso 6. Olha como é que resume. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Dá para você ver o tamanho do problema? Verso 9. Todo aquele que é nascido... 1 João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Verso 10, para ficar assim, bem laitão, bem práticozão. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nunca aponta essa porcaria para cima, não. Aponta para lá, porque ele já está julgado e condenado. Lembra de onde é que veio a porcaria lá, aquela porcaria lá, né, que usando o nome de Samuel lá, quando Saul foi falar lá com aquela outra porcaria lá? Ele veio de onde? Quando vem os anjos vêm do céu. Quando é Deus, vem do céu. Quando é as trevas, vem da terra. Quem foi que saiu para falar com Samuel ali? O próprio Satanás. Dá para você ver o tamanho do problema? Por quê? Porque ele já está julgado e condenado, ele vem da terra mesmo, aquela porcaria. E se você vai para lugares onde a treva habita, Satanás habita, quem vem falar com você mesmo é os filhos dele, ou senão ele mesmo. Dá para você ver o tamanho do problema, essa porcaria? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Dá para você ver o tamanho do problema? E quem é que são os filhos de Deus? Aqueles que fazem o quê? Que pratica a justiça. Aí de novo, todo mundo peca, não sei o quê, vive pecando. Escuta aqui, olha como o negócio é sério. Meu amigo, olha como o negócio é sério aqui, olha para mim aqui, para a glória de Deus. Que história é essa de que você vive pecando todo tempo, todo dia, toda hora? Olha aqui nos meus olhos aqui, porque tem muitos por aí afora, né? Umas mister porcaria por aí afora, que eu não chamo essas pragas nem de pastor. Quando eu chamo de pastor, pastor de Satanás. Olha aqui nos meus olhos aqui, ó, que fala que nenhum adventista pode perguntar para qualquer adventista que eles não têm certeza da salvação deles. Que não tem. Olha aqui para mim aqui, ó. Eu tenho certeza da minha salvação e que meu nome inscrito no livrão da vida do Cordeiro. E eu luto contra o pecado todo dia, eu peco. Agora, viver na prática do pecado está repreendido. Porque se viver na prática do pecado, pode ser adventista, pode ter 100 anos de pastor, não sei o que, isso, aquilo, outro. Se viver na prática do pecado, está sendo filho de Satanás, um joio no meio do trigo. Pode ser adventista, pode ser de qualquer lugar. Meu amigo, se viver na prática do pecado, tomou o nome do nosso Pai em vão. E se morrer, vai ser assadão com o diabão e acabou. Dá para você ver o tamanho do problema, como o negócio é sério? Se viver na prática do pecado, está sendo filho de Satanás. E se não se arrepender e se morrer na prática do pecado, vai ser assado com ele, com o diabão dele para lá e com essas porcarias dele tudinho. É isso que você quer para a tua vida? Dá para você ver o tamanho do problema? Se você vive nesse negócio, eu peco todo dia, toda hora, você tomou o nome de Deus em vão. Olha como o negócio é sério. Olha como o negócio é sério. Meu amigo, isso aqui não para de trabalhar só quando nós estamos dormindo. Às vezes nós sonhamos, sim ou não? Nós sonhamos, sim ou não? Isso aqui não para. Olha aqui, ó, para honra e glória a Deus para mim aqui, ó. Se você tá com esse negócio, com esse linguajar maldito, com esse linguajar de Satanás na tua boca, todo mundo peca toda hora, todo mundo vive pecando. Vem cá, me diz uma coisa. Você é todo mundo? Porque se você viver na prática do pecado, pecando todo dia e toda hora, você está sendo filho de Satanás. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque eu não ando nesse negócio de estar pecando toda hora, todo dia, toda hora. Que negócio é esse? É bagunça? Você aceitou a Cristo para tomar o nome de Cristo em vão? Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Se esse linguajar, se essas palavras
Eu vivo pecando toda hora, todo dia, não sei o que, nós pecamos toda hora, todo dia. Quem estiver pecando nessa prática para lá, se você souber, você chega ali, dá uma advertência. Epa, calma aí, você está pecando. Que negócio é esse? Como assim? Você aceitou a Cristo e está vivendo na prática do pecado todo dia, toda hora? Que negócio é esse? Vigia para a honra e glória de Deus. Aonde é que já se viu um cristão tá com esse negócio, um crente? Aí eu vivo pecando toda hora, eu vivo pecando todo dia, que história é essa? Lembrando, se você está nessa prática de viver pecando toda hora, todo dia, você está sendo filho de Satanás. Dá para você ver o tamanho do problema? Mas com esse evangelho que nós vemos por aí afora, dá para ver tudo isso aí mesmo, não? Não, nós podemos viver até na prática do pecado, nós podemos viver pecando toda hora, porque nós vivemos debaixo da graça. Vive na prática do pecado. Listen to me, please. A Adventista do sétimo dia está falando para você. Principalmente para você, pastor, porqueira pastor, que falou que pode perguntar para qualquer um adventista que ele não tem certeza da salvação dele. Não, não é por aí não. Se tiver algum adventista por aí afora com esse negócio, com essa malignidade saindo dos seus lábios para lá, se tiver, porque isso aí para mim é uma malignidade, a você que não tem certeza da tua salvação, você está fazendo o quê? Servindo ao Eterno, me diz. Olha, vamos profundo aqui. Pode ser adventista, pode ser quem for. Se você não tem certeza da tua salvação, você está servindo ao diabão, o satanásão, você está vivendo na prática do pecado, na podridão, e você sabe o que acontece? Se você viver desse jeito, você pode ser adventista do sétimo dia, pode ser da reforma, pode ser quem for. Sabe o que você está fazendo? Você está vivendo sendo filho de Satanás. Dá para você ver como é que o negócio é sério? E se morrer nessa prática, repito, pode ser adventista do sétimo dia, pode ser de qualquer lugar, você vai ser assadão com o diabão e com os anjos dele. Dá para você ver o tamanho do problema? Repreende essa porcaria se estiver saindo da tua boca. Eu peco toda hora, eu vivo na prática do pecado. Vive nessa, vive, que você vai se dar benzão com o diabão, lá no fogão eternão, com sal, com enxofrão, que está preparado para ele, para quem morrer na prática do pecado. Para com isso, com essa arrumação. Aonde é que já se viu aceitar Cristo e viver a porcaria, viver na prática do pecado? Meus irmãos, eu peco, mas olha aqui nos meus olhos, para a honra e glória de Deus, como é que funciona a coisa. Quando eu peco, eu fico envergonhado diante do meu Pai. Envergonhado, sabe o que é envergonhado? Envergonhado mesmo. Pai, me perdoa, Senhor. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Pai, me perdoa até pelo pensamento, que nós pecamos até no pensamento. Se nós não vigiar, que negócio é esse? Eu vivo pecando todo dia, toda hora, no meu pensamento, não sei o que, vigia. Por quê? Lembra? Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Não é essa obra que você faz por aí, não encoberta não, é até no teu pensamento, porque não para. Eu já me deparei muito com esse negócio. Que negócio é esse? Tu é santão pra tu não viver pecando? Ei, vem cá, me diz uma coisa. Vem cá, ei, olha como o negócio é sério. Você aceitou a Cristo para você viver 12 horas por dia, 15 horas por dia, com pensamento maligno na tua cabeça, e o Espírito Santo está habitando em você aonde? Bora, vamos no profundo aqui agora, o que é o pecado? Você aceitou a Cristo para você ficar vivendo pensando em prostituição, em vagabundagem, em safadeza por aí afora? Se você estiver pensando em vagabundagem, em pecado, o Espírito Santo está habitando em você, na tua mente? Evidente que não, né? Então, quando vier essas porcarias na tua mente de pecado, principalmente a você que gosta de uma pornografia, de uma safadeza por aí afora, sendo crente, que olha nos meus olhos aqui, crente bom de criar vergonha na cara. Dá pra você ver o que você vai ouvir na tua cara, bom de criar vergonha na cara. Você acha que Deus vai habitar em você, o Espírito Santo? Não vai não, já mudou de ideia, né? Agora imagine, você na prática do pecado por aí afora, me diz, que história é essa? Eu repito, pode ser adventista do sétimo dia, pode ser de qualquer igreja. Se você não tem certeza da tua salvação, você passe a ter. E se você vive com esse negócio de vive pecando, olha nos meus olhos, para Deus, pare com isso. Pare com isso.
Pare com isso, porque você vai ser assadão com o diabão. Pegou a pedrada para a honra e glória de Deus. Já me deparei muito com isso aí, me chamando de santão, de sabichão, de santão, não sei o que, isso, aquilo, outro. Quer que eu te diga uma coisa? O nosso interior, só quem sonda é o nosso Senhor. Agora o exterior, as nossas obras exterior, é visível para todos aqueles que têm convívio conosco. E o interior é visível àquele que é onisciente, onipresente. Acorda, desperta tu que dormes. Se você não tem certeza da tua salvação, repito, pode ser adventista do sétimo dia, pode ser de qualquer igreja. Eu tenho certeza da minha salvação, porque eu luto contra o pecado todos os dias. Se você não tem certeza da tua salvação, o que que tu está fazendo indo para a igreja? Estudando a Bíblia, ou lendo a Bíblia, abrindo a Bíblia, se tu não tem certeza da tua salvação, você está fazendo o que da tua vida? Você está perdendo o teu tempo, é isso? Enganando ao Eterno? Sendo joio dentro da casa do Eterno? Hã? Lembra, o teu bem mais precioso é a eternidade. O teu bem mais precioso, porque a palavra do nosso Pai fala, aquele que amar o seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar o seu pai mais do que a mim não é digno de mim. É a nossa eternidade. Brinca com a tua salvação, brinca. Sabe por quê? Porque Satanás não está brincando para te levar para o fogo e enxofre, que está preparado para ele e com os anjos dele. Brinca, pegou a pedrada, pegou a fita, se você, repito, de qualquer igreja, pode ser adventista, batista, de qualquer igreja, adventista do sétimo dia, pode ser de qualquer igreja. Se você não tem certeza da tua salvação, você está vivendo na prática do pecado. E você está perdendo o teu tempo andando para a igreja, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Escuta, porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que o meu Pai, com auxílio divino, porque eu sem Ele eu não sou nada, nós sem Ele nós não somos nada, porque sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele tudo nós podemos fazer, porque com Ele eu mantenho o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro todos os dias, lutando contra o pecado. Viver na prática do pecado? Eu não sou filho de Satanás para viver na prática do pecado? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu vivo pecando todo dia, toda hora, não sei o que, isso, aquilo, outro. Que história é essa? Dá para você ver como o negócio é mais sério do que você possa imaginar? E lembrando que a porcaria, ele nos acusa dia e noite, noite e dia. Ele nos acusa dia e noite e dia. E nós vamos ver aqui, ó. A porcaria, ele nos acusa dia e noite e dia. Ainda tem isso. Ele coloca os pratos na nossa vida. Para quê? Para que nós vejamos. E aquilo ali, essas malignidades que tem por aí afora, de pornografia, essas imundícias por aí afora, você bate os olhos naquilo dali, aqueles pratos que ele coloca ali, você não está vendo ali pessoalmente, você não está tocando. Aí os teus olhos começam a entrar no teu cérebro. Enquanto você está pensando em tudo aquilo ali, o Espírito Santo está habitando na tua mente? Evidente que não. Está vendo como é que funciona a vida espiritual? Brinca com a tua salvação, porque Satanás não está brincando para te levar para o fogão não, tá? Brinca, brinca. Se você não tinha certeza da tua salvação, que agora você passe a ter, dá para você ver o tamanho do problema? E eu vou repetir mais uma vez, pode ser adventista do sétimo dia, pode ser de qualquer igreja. Se você não tem certeza da tua salvação, você está perdendo o seu tempo, repito, abrindo a Bíblia, estudando, caminhando para a igreja, pregando a palavra de Deus. Você sabia disso como um negócio mais sério do que você possa imaginar? Mantém, faça igual a mim, mantenha
com auxílio divino, o teu nome inscrito no livro da vida todos os dias, porque sem ele nada podemos fazer. Porque sem ele nada podemos fazer a não ser se perder. A não ser se perder. Porque sem ele nós não podemos manter o nosso nome inscrito no livro da vida. Mas com ele nós podemos manter o nosso nome inscrito no livro da vida todos os dias. Não é uma vez salvo, está salvo para sempre. E também não existe esse negócio de você não ter certeza da tua salvação. Muitas pessoas que eu já tenho conversado que vêm por aí mudaram, deram ouvido, sabe por quê? Porque essa é a verdade. Se você não tem direito, se você não tem certeza da tua salvação, você não está vivendo em Cristo. Repito, se você não tem certeza da tua salvação, você não está vivendo em Cristo. Porque Deus não é um Deus de dúvida, Deus não é um Deus de incerteza, Deus, ele é um Deus de certeza, Deus, ele não é Deus de confusão, Deus é Deus de bênção, Deus de afirmação. Ou é sim ou é não. Pegou a pedrada para a honra e glória de Deus? Vamos ver, pegou, né? Os filhos de Deus e os filhos de Satanás, sim ou não? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Vou dar um acréscimozinho aqui, ó. Revelation chapter 12, verse 7 to 10. Revelation chapter 12, verse 7 to 10. Eu ia ler só o verso 9 e 10, entendeu? Mas eu vou ler completo para ficar bem beautiful, amém? Para a glória de Deus. Ô, Gaspar, como é que memoriza? Pegou a fita aí, né? Como é que memoriza, sim ou não? Para a glória de Deus. Eu vou sair aqui da frente da telona aqui. Quer que eu faça assim uma pousona assim para mim, coisa assim, bemzão, bem clarão, bem práticozão? Revelation. Calma aí, né? Microfone. Revelation chapter 12, verse 7 to 10. Grava, não grava? Grava, hein? Grava muito. And there was war in heaven, Michael and his angels, for against the dragon, and the dragon for and his angels, and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Último, para nós fechar com chave de ouro, para depois nós faz a tradução assim como The Great Preach faz, sim ou não? And I heard a loud voice saying in heaven, now is coming salvation, and strength, and kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Once more again, Gaspar. Verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is coming salvation, and strength, and kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Vamos lá. Ó. Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 10. Olha aqui nos meus olhos para a glória de Deus aqui, ó. Translation, for us aí, The Great Preacher. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam também o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram. Nem mais se achou o lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Aquele que engana o mundo inteiro, lembra? Aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra. E os seus anjos foram precipitados com ele. E os seus anjos foram precipitados com ele. E ouvi uma grande voz no céu. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, do céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força, o poder, o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos
é lançado abaixo, o qual os acusava diante de Deus de dia e de noite. Agora olha nos meus olhos aqui, para glória a Deus, como que o negócio é sério. Dá para você ver o tamanho do problema? Sabe essa arruaça toda? Lembra quem é o Deus deste século? Que essa porcaria, ela é que manda aqui. Lembra? 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Dá para você ver o tamanho do problema? E o mundo inteiro jaz no quê? Jaz no maligno. Eu te pergunto, você agora, lembra que eu falei que nós já temos uma conversinha no fechamento do vídeo? Vamos ter essa conversinha aqui agora, aqui, ó, olhando meus olhos aqui, ó, bem easy assim, ó, bem fácil aqui, ó. Você vai continuar deixar o Deus deste século cegar o teu entendimento, para que você não tenha o conhecimento do evangelho eterno? Você vai deixar o Deus deste século, lembrando, Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Dá para você ver? E detalhe, e nega mesmo, sabe por quê? Porque Revelation, chapter 3, verse 5, the Bible say, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Sabe o que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? Lembra que Matthew chapter 24, verse 13, but he that shall enter unto the end, the same shall be saved. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, verso 13. E Apocalipse capítulo 3, verso 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Por quê? Pegou a pedrada para a honra e glória de Deus? Porque Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33, o que ele falou? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Se cumpre Apocalipse capítulo 3, verso 5, sim ou não? Que ele não vai riscar o nome dos salvos do livro da vida. Na tua Bíblia, a tradução pode estar até diferente. Ó. Pelo contrário, antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E tem uma advertência para nós, mais uma. Revelation, chapter 3, verse 11. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Sabe o que acontece? O sedutor, ele nos rodeia noite e dia, dia e noite, sim ou não? E ele é o quê? O nosso acusador, porque enquanto vida tiver, lembra que essa porcaria foi lá falar lá do nosso pai Jó? Lembra? Lembra que ele foi lá falar com o Eterno? Lembra que essa porcaria, ele foi lá querer pegar o corpo do nosso irmão Moisés também? Lembra? Que essa porcaria fez essa ruaça toda lá no Jardim do Éden com a nossa mãe Eva e com o nosso pai Adão? Lembra? E essa porcaria não está nem para nada não, porque ele já está julgado e condenado. E ele chega mesmo e bota a banca. Lembra que ele queria mesmo peneirar os nossos irmãos apóstolos, que Cristo falou o quê, ó? Simão, Simão, eis que Satanás vos proclamou para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por vós. Imagine como é que ele é audacioso. A grande pedra de tropeço para nós, se ele for uma grande pedra de tropeço para o nosso Cristo, imagine para nós. Dá para você ver o tamanho do problema? Pare de brincar com a tua salvação. A você que anda nesse negócio de não sei o que, nessa pouca vergonha por aí afora, de ser um crente que essa malignidade dentro da tua boca. Eu vivo pecando, nós vivemos pecando. Que história é essa de viver pecando? De viver na prática do pecado? Que história é essa?
Que história é essa? Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro. Pegou para a glória de Deus? Pegou, né? Então, que o maligno, que ele esteja repreendendo a minha vida, essa porcaria de pegar a minha coroa, de querer que eu vou para fogo e enxofre com ele, que ele está repreendendo a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha família, essa porcaria. E você vai deixar ele continuar te cegando para você não ter o conhecimento do Evangelho eterno e estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos? Você vai continuar deixando os filhos de Satanás, nos ninhos de Satanás por aí por onde você está indo, está te seduzindo com esse evangelho falso, com essa mentirada, com essa pouca vergonha por aí afora? Você vai deixar os filhos de Satanás estar te seduzindo? Dá para você ver o tamanho do problema? Eu espero que não. E você, adventista do sétimo dia, de qualquer igreja, de qualquer movimento por aí afora, que se diz evangélico, se você não tem certeza da tua salvação, você está vivendo na prática do pecado e você se arrepende, você confessa os teus pecados e para com essa brincadeira, porque Satanás não está brincando para te ver com ele no fogo e enxofre que está preparado para ir para os anjos dele, não. Se você não tem certeza da tua salvação, você passa a ter em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza da minha salvação, eu luto contra o pecado todos os dias para a honra e glória de Deus, amém? Onde é que já se viu você não ter certeza da tua salvação? Dá para você ver o tamanho do problema? Pegou a pedrada para a honra e glória de Deus? É isso aí. Vamos orar para a honra e glória de Deus para nós fazer o fechamento do vídeo? Amém? Oremos. Grandioso Pai, nosso eterno e alvo que habita no mais alto dos céus, Pai. É em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, te peço que o Senhor, Pai, incline os teus ouvidos, Senhor, para nos ouvir, Pai. As nossas orações, Senhor, atende-nos, Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai, de todos os meus irmãos, teus filhos, Pai, que não têm certeza, Senhor, da tua salvação, Pai. Muitos pregam, Senhor, lê a tua palavra, até estuda, Pai, e não tem certeza, Senhor, da sua salvação, Pai. Isso é um desastre, Senhor. Pai, que todos, Pai, venham ter certeza da sua salvação, assim como eu tenho, Pai, certeza da minha salvação. E é para isso, Senhor, que eu estou na tua presença todos os dias, Pai. Para manter, Senhor, o meu nome inscrito no livro da vida, Pai. Mas com teu auxílio divino, com teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Porque sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer, Pai. A não ser se perder, Senhor, que isso esteja repreendido da nossa vida, Pai. Mas que tão breve, Senhor, nós possamos e nós estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Perdoa, Senhor, meus irmãos, Senhor, que não tinham certeza da sua salvação, Pai. Sendo ludibriado, enganado por Satanás e seus anjos, Pai. Pai, perdoa-os, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Porque, Senhor, isso é uma grande tristeza, Pai. Não ter certeza, Senhor, da sua salvação, Pai. Aos meus irmãos, Senhor, que tinham essas malignidades, Senhor, nos seus lábios, eu vivo na prática do pecado, eu vivo pecando, eu peco todo dia, que o Senhor perdoa, Pai, meus irmãos, Senhor. Que eles venham ser sóbrios e vigilantes, Pai, como fala a tua palavra. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, que esse alguém não seja nenhum de nós aqui, Pai. Pai, que todas essas pessoas, teus filhos que estão chegando aqui, em todas essas redes sociais, que não seja apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas que sejam números a mais para as tuas mansões celestiais, Pai. E não deixa, Senhor, não permita, Senhor, que o Satanás toque nenhum de nós, Pai. Quem somos nós, Senhor, para ser tocado por essa porcaria, Pai? Pai, que ele não toque nenhum de nós, nossos pais, filhos, Pai, em nenhum de nossos descendentes, Pai. E se porventura o Senhor nos recolher aqui, Senhor, dessa terra, Pai, antes do teu santo e amado Filho Jesus Cristo venha nos buscar, Pai, nós te pedimos, Senhor, eu te peço, Pai, toma conta, Senhor, dos nossos filhos, Pai, que aqui ficar, netos, bisnetos, tataranetos, nossos descendentes, Pai. Toma de conta, Senhor, de todos eles, Pai, que nenhum se perca, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Não nos deixe aqui, Senhor, nem um momento sequer, Senhor, nessa terra, Senhor. E com teu auxílio divino, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor nos livre e nos guarde de todo mal. Que o Senhor esteja conosco todos os dias, Senhor.
enquanto for de vida que tivermos, Pai. Enquanto teu filho Jesus Cristo não vier nos buscar, Pai. Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai, os nossos erros, nossas fraquezas, Pai. Quando nós cometermos pecado, quando nós pecarmos contra o Senhor, contra os céus, contra os anjos, contra alguém aqui, perdoa-nos, Pai. Mas nos ajude, Senhor, para que nós não viemos viver na prática do pecado, Pai. Porque a Tua palavra fala que todo aquele que viver na prática do pecado é filho do diabo. E nós, Senhor, nós somos filhos do diabo. Não foi Ele que nos gerou. Não foi Ele, Pai, que nos criou. Não foi Ele, Senhor, que nos colocou aqui nesse mundo. Foi o Senhor, Pai. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor cuide de nós, Pai. Que o Senhor esteja conosco. Nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos livre e nos guarde de todo mal. E nós oremos e te pedimos e te agradecemos, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, este é o fechamento desse vídeo. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.